começando para você mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos, um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto Educação e Ciência. O fato que vamos relembrar neste episódio é: morre Peter Higgs, físico que abriu caminho para a ampliação do entendimento do universo. Peter Higgs morreu em 8 de abril de 2024, aos 94 anos, e sua ausência deixou um vazio proporcional à profundidade de sua contribuição para a física moderna. Britânico, professor emérito da Universidade de Edimburgo, ele propôs em 1964, de forma independente e quase simultânea a outros grupos, o mecanismo que hoje leva seu nome e explica como certas partículas elementares adquirem massa. A ideia, à época abstrata, tornou-se o pilar que faltava para fechar o quebra-cabeça do modelo padrão, a teoria que descreve com precisão as interações entre as partículas fundamentais. Décadas depois, com a confirmação experimental da partícula associada a esse mecanismo, o bóson de Higgs, Peter Higgs foi laureado com o Nobel de Física em 2013, prêmio que dividiu com François Englert, sublinhando a força coletiva da ciência. Para entender a relevância de seu trabalho, é útil trocar a linguagem técnica por uma imagem mais simples. Imagine o espaço inteiro permeado por um campo invisível, sempre presente, como um meio que preenche tudo. Algumas partículas interagem com esse campo de forma intensa e se movem com mais dificuldade. Dizemos que elas ganham massa. Outras quase não interagem e permanecem leves. O mecanismo de Higgs faz exatamente isso de modo quantitativo e consistente com as leis quânticas e da relatividade. Preserva a simetria que unifica as forças eletromagnética e fraca em altas energias e, ao mesmo tempo, explica por que, nas energias do nosso cotidiano, as partículas W e Z são pesadas e a luz, mediada pelo fóton, não tem massa. Sem esse mecanismo, as equações do modelo padrão ou falhariam ao prever grandezas observadas ou levariam a resultados infinitos, sem poder preditivo. A teoria, porém, não se contenta com boas histórias, ela exige verificações. O mecanismo de Higgs prevê a existência de uma excitação quântica do próprio campo, o bóson de Higgs, com propriedades bem definidas. Em 2012, após uma busca global de quase meio século, os experimentos Atlas e CMS no Grande Colisor de Hadrons, LHC, do CERN, anunciaram a observação de uma nova partícula com massa por volta de 125 GeV, gigaelectronvolts, compatível com o bóson previsto. Esse marco encerrou um capítulo da física de partículas e abriu outro, o da medição precisa de suas conversas com o resto do zoológico de partículas. Ver como o Higgs acopla a quarks, leptons e bósons e se decompõe em diferentes canais é a maneira de testar se a natureza segue exatamente o roteiro do modelo padrão ou se há pistas de física além dele. Dizer que o bóson de Higgs completa o modelo padrão da física de partículas não é exagero. Sem ele, a teoria que explica como funcionam as forças e as partículas do universo deixaria de fazer sentido em certas energias e perderia poder de previsão. Com Higgs, essa teoria se mantém consistente e suas previsões batem com o que os experimentos medem. Mas a descoberta de Higgs não encerrou o assunto, ela abriu novas portas.
O modelo padrão explica apenas uma parte do universo e ainda deixa várias perguntas sem resposta, como o que é a matéria escura, o que causa a energia escura e por que existe mais matéria do que antimatéria. Por isso, os cientistas agora estudam o Higgs como uma ferramenta para buscar pistas do que está além. Pequenas variações em suas propriedades, comportamentos raros em seus decaimentos e a forma como ele interage consigo mesmo podem revelar novas leis da natureza que nós ainda não conhecemos. O impacto da descoberta do bóson de Higgs no CERN foi duplo. Teve um peso simbólico enorme por representar o sucesso do maior experimento já construído para entender a estrutura da matéria. E teve também um efeito prático. Desde 2012, o Grande Colisor de Hadrons LHC passou a ter um novo foco, o da física do Higgs. Isso orienta a melhorias no acelerador, o aperfeiçoamento dos detectores e o desenvolvimento de métodos de análise cada vez mais precisos. Agora, a meta é medir com altíssima exatidão como o Higgs interage com outras partículas. Pequenas diferenças nesses resultados podem revelar novas leis da física. O projeto da próxima fase do LHC, chamada de alta luminosidade, que deve entrar em operação na próxima década, foi pensado justamente para responder a essas perguntas. Vale lembrar que o chamado mecanismo de Higgs não foi obra de uma única pessoa. Na mesma época, outros físicos, Robert Brough, François Englert, Gerald Guralnick, Carl Sagan e Tom Keeble chegaram a ideias semelhantes. A história entre 1964 e 1967 é um bom exemplo de como a ciência avança de forma coletiva, com grupos diferentes propondo, debatendo e refinando hipóteses. O mérito de Higgs foi ter dado o passo decisivo. Ele mostrou que, se sua ideia estivesse certa, uma nova partícula deveria existir e poderia ser descoberta. Esse detalhe transformou uma hipótese teórica em uma previsão que podia ser testada e, décadas depois, confirmada. Peter Higgs também deixou um exemplo pessoal de como fazer ciência. Era conhecido pela discrição e pela recusa a buscar fama, rejeitando apelidos como a partícula de Deus. Preferia o rigor e a clareza. Sua trajetória mostra que grandes avanços podem nascer de poucos cálculos e ideias bem escritas, e que o progresso científico exige paciência. Foram quase 50 anos entre sua proposta teórica e a comprovação experimental, um esforço coletivo que envolveu gerações de cientistas, engenheiros e técnicos. Sua morte, obviamente, não encerra a história que ele começou. Os próximos anos devem consolidar medições importantes, como a de como o Higgs interage consigo mesmo, algo essencial para entender a estabilidade do universo. Mais adiante, novos aceleradores ainda maiores, planejados para o futuro, poderão produzir milhões de partículas de Higgs para estudos detalhados. Em paralelo, experimentos em física de partículas e astrofísica tentam descobrir se o Higgs tem alguma ligação com a matéria escura, um dos grandes mistérios do cosmos. Peter Higgs deixa duas heranças principais. A primeira é a sua contribuição teórica, que completou o modelo padrão e permitiu à física de partículas descrever o universo de forma precisa. A segunda é seu modo de pensar. Partir de princípios sólidos, respeitar os dados, propor hipóteses claras e trabalhar em colaboração para testá-las. Essa combinação da ideia de 1964 ao anúncio histórico de 2012 e aos avanços que continuam até hoje, mostra o que a ciência tem de melhor: transformar boas perguntas em conhecimento confiável e, com o tempo, em tecnologias que mudam o nosso dia a dia. E
E aí, você já conhece tudo o que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!